Saudações! Saudações. Hoje é dia 15 de setembro, sou o estudante Henrique Lima, estudante de quarta Câmara na Escola Templo Áureo Florescer, e o tema da conferência de hoje é Criaturas Mecânicas. Esse tema é inspirado no livro Tratado de Psicologia Revolucionária do Venerável Mestre Samael Aun Weor. Nesta conferência, iremos abordar os seguintes temas: os efeitos psicológicos que tornam a vida mecânica, a origem desses defeitos que formam a personalidade, como eliminar estes defeitos e a mecanicidade da vida, e como podemos perceber essa mecanicidade na nossa existência. Quais ações conscientes podemos praticar para deixar a existência menos mecânica ou mesmo se libertar da mecanicidade? Um instante para observar o gráfico. Mal sabem, a grande maioria das pessoas, que dentro delas habitam muitas diversas outras infinitas pessoas, que são chamadas de eus, que com seus desejos ditam como a criatura mecânica deve viver. É como se fôssemos programados a agir de uma forma para cada situação, nunca sendo idênticos, único. Às vezes somos ansiosos, outras vezes medrosos, gananciosos, e assim por diante. E até mesmo alguns se consideram santos e perfeitos em alguns momentos. Devemos primeiramente entender que somos criaturas máquinas, robóticas. Tanto que hoje nós podemos observar no nosso dia a dia que existem diversos programas ou mesmo aparatos de engenharia que substituem diversas atividades, principalmente as atividades mecânicas e repetitivas, que são ausentes de alma ou de ânimo da vida. Por exemplo, um call center, hoje ele já pode ser substituído por uma inteligência artificial, um robô que vai dar respostas pré-programadas, porque é o que a instituição ela quer que seja respondido. Você não tem um livre-arbítrio, você não tem uma liberdade criativa de responder de acordo com o que você sente, de como a sua intuição funciona. Eles preferem que isso seja feito de uma forma robótica e mecânica, sem a expressão da unidade de cada um, sem a expressão da consciência de cada um. Essas ações, normalmente elas são controladas pelos eus egoístas e desejosos de toda a humanidade, que são ocultos aos olhos daqueles que se acham despertos. Então a gente pode perceber a evidência dessa mecanicidade justamente porque são ações que são feitas por desejo. O desejo de construção, o desejo de domínio, de poder, de controle. Quando um ser humano ele falha na construção de uma peça, por exemplo, uma peça mecânica, o dono da empresa ele vai se sentir como se ele tivesse sofrido um grande dano, perda do seu orçamento, do seu capital. Então ele prefere substituir aquilo por uma máquina pré-programada para que ela nunca erre. E ele espera que o ser humano ele seja da mesma forma. Então hoje em dia a humanidade ela tem essa percepção que todos nós, seres humanos, não podemos falhar, devemos ser perfeitos na nossa rotina diária, acordar, ir ao trabalho, se alimentar, retornar para casa e dormir. E vive nesse ciclo repetitivo. Temos todo tipo de eus dentro de nós, que são como variáveis que constituem a nossa personalidade agregada a nós. Vamos observar este gráfico de um programa que representa um caminhar, onde ele tem a mesma chance de dar um passo para qualquer lado. No caso, uma figura bidimensional, então ele tem chance de ir para cima, baixo, esquerda e direita. Esse cálculo ele é baseado num cálculo matemático. E ele também possui um nome que é muito semelhante à sua forma de sucessão, que ele é também chamado de caminhar do bêbado, fazendo a relação do quando uma pessoa ela ingere a substância alucinógena do álcool e ela passa a se comportar de uma forma confusa.
Vamos observar o gráfico. A nossa personalidade é composta por uma série de eus, que são aspectos negativos e mecânicos da nossa psique, como a ira, o orgulho, a cobiça, a luxúria, a inveja, a preguiça, cada um representando uma pessoa psicológica distinta que aprisiona a nossa consciência. São diversos aspectos de personalidade, como se fossem algumas pessoas dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, que elas agem de formas distintas. Esses defeitos psicológicos nos impedem a atingir o autoconhecimento e despertar a consciência, pois agem de forma repetida em nossas vidas. Esses defeitos, eles aprisionam a nossa consciência. Vamos observar o gráfico novamente. Podemos perceber que neste gráfico, na programação, está representando apenas o aspecto cromático roxo. São tons de roxo, que representam a personalidade. Mas cada tom é uma troca de personalidade. É como se ele estivesse trocando. Agora estou no agregado da ira, então eu vou para cá. Agora voltei para preguiça, fui para o outro lado. E às vezes ele fica ali girando em círculo, sem conseguir progredir. Um bom exercício para fazer, analisando esse gráfico, é pensar assim: eu gostaria que ele surgisse e fosse em linha reta para cima. Quanto tempo ele vai chegar para atingir no meu objetivo? Então, para aqueles que estão visualizando o gráfico, imaginem, selecione um ponto dentro do canvas, dentro da área branca, e para que essa figura ela chegue até lá. Vocês vão perceber que isso levará um tempo muito grande, e claro que isso aqui está com uma velocidade aumentada, essa representação está com uma velocidade aumentada, mas esse tempo ele será muito maior e talvez até nem alcance o ponto desejado. Esses defeitos psicológicos, eles são oriundos do derrame das energias sexuais, por meio das práticas como a fornicação e o mau uso dessas energias sexuais. Esse mau uso fortalece esses defeitos, alimentando o egoísmo e intensificando o enraizamento desses eus. Podemos perceber que, além do movimento desordenado, nesse programa, por termos colocado os tons alternados, percebemos que às vezes eles ficam se trocando entre eles mesmos, eles formam ciclos num canto, onde eles ficam revezando entre eles mesmos, uma cor substitui a outra naquele ambiente. Esse gráfico ele busca demonstrar que cada eu quer uma coisa diferente, e isso muda o caminho. A morte psicológica é um processo de eliminação dos defeitos que se originam dessa fornicação, e esse mau uso dessas energias, que foi perpetuado ao longo das eras, e que afastou a humanidade da nossa consciência divina. Esses defeitos psicológicos, como citados, o orgulho, a raiva, a cobiça, a luxúria, a preguiça, a inveja, enclausuram a nossa consciência e perpetuam o ciclo de sofrimento, também conhecido como o samsara, a roda do sofrimento. Através da morte psicológica, podemos libertar a consciência, mas esse processo exige a autoobservação e o esforço consciente. Vamos observar o gráfico. A Mãe Divina, a nossa energia sexual, aspecto feminino de Deus em nós, é a única responsável pela eliminação efetiva desses defeitos.
Ao observarmos qualquer manifestação de um o eu quero, eu estou com preguiça, eu estou faminto, eu estou com medo. Toda vez que nós percebemos essa série de falas, de pensamentos em nossa psique, devemos fazer a petição interna, entoada com verbo silencioso, pedindo para esta força divina e sagrada do fogo dentro de nós, nossa força sexual, para que tire este defeito de nossa psique e queime. Pedimos da seguinte forma: Mãe Divina, tire de minha psique este defeito e queime. Ó Mãe Divina, afaste esse defeito de mim e queime. Mãe Divina, tire de minha psique a inveja e queime. Mãe Divina, tire de minha psique a ira e queime. É necessário que haja esse afastamento do defeito psicológico, pois quando nós estamos fascinados com esse defeito, estamos aprisionados nesse defeito, é como se ele estivesse tampando nossos olhos, como podemos observar no gráfico, que a figura ela está com os olhos fechados. Os efeitos psicológicos, eles criam essa série de manipulações dentro da nossa psique, fazendo com que nós não possamos perceber o que está à nossa frente. Então é necessário que a Mãe Divina, ela tire esse aspecto, ela abra os nossos olhos, para que quando nós vemos aquele defeito, aquele eu, possamos queimá-lo. A Mãe Divina é quem, através da sua força transformadora, desintegra os defeitos e liberta a nossa consciência. À medida que os defeitos são eliminados, a nossa energia ígnea, sagrada, é liberta, dando espaço para nos reconectar com a essência divina. Esse processo contínuo de eliminação dos defeitos nos aproxima da autorrealização e do despertar completo da nossa consciência. Então podemos observar que a morte psicológica, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo calor, vai trazendo humanidade para dentro de nós. Podemos observar que a Mãe Divina é um ser humano, ela é viva, enquanto a figura que é representada como uma criatura mecânica, apesar de cinza, sem cor, após ela interagir com a Mãe Divina, a luz do seu fogo, a luz da sua energia sexual, começa a transformar esta criatura. Para isso é necessário lembrar que existe a recordação íntima, que ela ocorre quando nós relembramos a nossa verdadeira essência, o nosso real ser. Uma forma de recordar o íntimo é a prática da respiração profunda, que se difere da respiração mecânica. Na respiração profunda, respiramos de forma a preencher os nossos pulmões de vida, trazendo a atenção para dentro, que quando é um processo ligado à meditação profunda, nos permite silenciar a mente e mergulhar em nosso interior. Vamos realizar a respiração profunda. Quando respiramos profundamente e trazemos a quietude para a nossa mente, trazemos o silêncio à nossa mente, é como se estivéssemos avivando este fogo dentro de nós. Dessa forma, com a meditação, podemos mergulhar em nosso interior, tendo a chance de perceber o nosso real ser, já que a morte psicológica liberou o espaço, ela eliminou esses defeitos que estavam poluindo a nossa mente, poluindo a nossa máquina, poluindo o nosso corpo. A respiração profunda nos ajuda a obter o autoconhecimento e a sensação de sentidos mais profundos, trazer a sensação de Deus para dentro de nós. Ela traz o equilíbrio às emoções, à mente e ao sexo. A respiração profunda
unida da meditação e da morte psicológica, traz equilíbrio a esses três centros da nossa máquina humana: mente, coração e sexo. Para mudar intimamente, é necessário modificar como nós reagimos às circunstâncias da vida. Quando nós não nos auto-observamos, ou melhor, quando nós nos auto-observamos e deixamos de agir de forma mecânica, claro que isso começará a fazer com que deixemos de parecer máquinas ou de agir de forma mecânica, que é evidenciada pela rotina. Quando nós observamos o nosso dia a dia, existem uma série de eventos no nosso dia que são rotineiros. Muitas vezes nós colocamos horários pré-definidos para realizar certas atividades. Isso é muito claro no almoço, no acordar, no repousar. Se a gente for pensar na época onde não existia o relógio, as pessoas se baseavam pelo sol para ter os seus almoços, o seu café da manhã, o seu despertar, ou mesmo o seu repousar, era uma vida muito mais natural, porque elas acordavam com a luz do sol e repousavam com o luar. Mas que horas que era o meio-dia naquela época? Como que eles tinham certeza que era o meio-dia? Exatamente meio-dia? Não tinham uma certeza. Elas observavam o sol, sentiam o cansaço do trabalho, percebiam que era necessário um repouso ou alimentação, retornavam à sua casa, preparavam essa alimentação e comiam, sem se preocupar com o tempo de uma forma mecânica. Elas sabiam a sua função, o seu dever, aquilo que elas deveriam fazer no seu plantio, no cuidar da sua casa, no cuidar da sua família, mas sem ter a limitação do tempo, sem ter a preocupação com o tempo. Vamos observar então novamente o gráfico. Vamos reiniciar este gráfico e agora se imaginar como se esse trajeto fosse o nosso dia a dia. Essa é a prática do espelho psicológico. Nós observar fora para perceber o que ocorre dentro de nós. É muito fácil perceber a rotina das outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo errado, ou a mecanicidade das outras pessoas, sempre responde da mesma forma. Quando você passa, por exemplo, numa rua e tem aquele lojista que fica toda hora te chamando da mesma forma todos os dias, independente se você passou sorrindo, passou triste, passou correndo, ela vai sempre reagir da mesma forma. É como se ela tivesse um programa que entrou uma pessoa no meu campo de visão, eu tenho que falar, quer dar uma olhadinha. Causa até uma estranheza para nós que estamos observando. Mas isso não ocorre também dentro de nós? Quais são as nossas atitudes mecânicas? Quais são os atos mecânicos que realizamos no nosso dia a dia? Além disso, é importante observar que não é apenas as ações que são mecânicas, mas os pensamentos. Qual momento do nosso dia podemos perceber que existe uma mecanicidade nos nossos pensamentos? Selecionar a comida favorita é uma mecanicidade. No ato do sexo, no ato da transmutação, ou no ato de você estar em contato com a sua esposa, quais são os pensamentos que podem surgir que são mecânicos? Quais os lugares que nós temos o hábito de tocar, de acariciar? Por que estamos realizando aquilo? Será que não é algum defeito dentro de nós que está ditando como devemos nos comportar, como agir, como nos gesticular? Por esse gráfico nós podemos ter essa impressão de que, será que nosso dia não fica dando essas voltas? Nosso dia ele é objetivo? Eu consigo despertar, realizar as minhas atividades de forma objetiva? Ou, dependendo do dia, eu dou um passo para frente, outro para o lado, outro para trás, e assim sucessivamente, tendo um percurso realmente objetivo e simples. Quando nós observamos as nossas reações mecânicas, podemos perceber as situações que são padrões. Percebemos as repetições.
Também podemos perceber que existem muitas ações que são impulsivas, originadas pelos desejos inconscientes e egoístas da nossa personalidade. A impulsividade, quando nós chegamos num lugar onde percebemos que existem diversos alimentos, por exemplo, uma confeitaria. Nós vamos lá para comprar um pão francês, por exemplo, para tomar um café da manhã ou fazer um sanduíche natural. Mas vemos uma série de doces, brigadeiros, tortas, elas bem confeitadas, bonitas, atrativas aos olhos. Mas nós fomos à panificadora para comprar o pão. O que está nos motivando a levar um outro item? Um doce, por exemplo. São os efeitos psicológicos que buscam se manifestar de maneira impulsiva, agir de forma impulsiva, inconsciente, não pensar, não refletir. Esses efeitos, eles fazem com que a gente viva de uma forma sem estar atento ao que nós estamos fazendo. Isso é inconsciência. Na consciência, nós estamos presentes na nossa existência e ditamos como ela vai acontecer, como ela vai se suceder. Através dessa autoobservação, podemos reconhecer que esses eus que nos governam, e assim podemos iniciar o processo de morte psicológica, que é essencial para o despertar da consciência e a transformação interior. Aquele que não se observa ou não observa o trajeto de seu caminhar não consegue se dar conta dessas incessantes repetições diárias. Porém, claro que se a pessoa não se observa, ficará presa por um bom tempo nesses ciclos de repetição e sofrimentos diários. O importante é se perceber e fazer isso com sinceridade, pois enquanto a pessoa acreditar que é boa ou vive bem, que nunca age de forma inconsciente, nunca erra, essa pessoa jamais irá mudar. E o pior, muitos acreditam na transformação sem o trabalho íntimo. Querem apenas mudar, milagrosamente. E ainda por cima, cometem o pecado de vincular ações que são sagradas com a mudança falsa. Como, por exemplo, alguns casais alegam que casar vai melhorar o relacionamento. Enquanto eles namoram, vivem uma série de conflitos, uma série de hábitos errôneos, hábitos inconscientes, mas eles percebem que aquela relação já cobiçosa, uma relação já desejosa, luxuriosa, mas eles querem de alguma forma tentar trazer um conforto às suas vidas e pensam que casar, se matrimoniar, vai trazer a paz ao seu relacionamento. Mas elas não fazem nada para mudar os seus hábitos, as suas ações, enquanto ainda estão no período de namoro. Ou então casais que também desejam ter um filho, porque eles acreditam que quando vier uma criança, vão aprender, vai surgir o amor no seu coração de uma forma milagrosa, e assim o relacionamento vai novamente entrar em equilíbrio e eles vão viver em harmonia. Mas isso é falso. É falso porque a pessoa ela não está trabalhando sobre si, ela não está se observando, ela nem sabe o porquê ocorrem esses conflitos em seu relacionamento. Se isso for feito sem se auto-observar e se corrigir, resulta no fracasso, cedo ou tarde. Mudar a forma de pensar e ser menos negligente, nos tornarmos mais sérios e presentes na vida, na nossa existência, em seu sentido real, assim, de forma prática e objetiva. Como, por exemplo, se nós percebemos que estamos agindo de forma impulsiva, vamos até uma panificadora para comprar um pão, aparece o doce, e nós percebemos, poxa, existe alguma coisa dentro de mim que está me movendo a comprar algo que estou tentado a comprar, uma tentação. Haja de forma séria. Não quero comprar este item. Faça a morte psicológica. Mãe Divina, tire de minha psique esta gula, esta ganância, este desejo, queime-o. Dessa forma, nós vamos trazer a atenção para dentro de nós e podemos passar a agir e controlar a nossa psique, aprender a controlar a nossa psique. Evitar a negligência implica em assumir o controle consciente sobre a própria existência, agindo com sabedoria e responsabilidade, dedicando-se à busca da libertação
e a autorrealização espiritual. E agora, se fôssemos programar algo de forma objetiva, qual seria o resultado? Nós vimos um programa aleatório. Nas duas tentativas de execução desse programa, imaginando que ele deveria chegar até o topo, nos dois momentos, ele não encostou em nenhum momento aqui no centro, no topo. Foi para lugares aleatórios. E agora, se nós fizéssemos uma programação objetiva e consciente, como ela iria funcionar? Podemos observar que é algo muito mais harmonioso, um objetivo, com foco, com sincronia, com relação, com união, equilíbrio. Todo ser humano pode sim ter uma vida feliz. Isso é uma bênção de Deus. Todos nós temos o direito de ter uma vida feliz. Porém, a real felicidade do espírito só pode surgir mediante ao trabalho íntimo, com a eliminação desses defeitos. Uma boa forma de realizar esta ação é a prática do matrimônio perfeito. Diferente daquele indivíduo que quer se casar de forma subjetiva, achando que vai melhorar a sua relação, aquele que quer realmente se transformar, ele buscará praticar o segundo fator de revolução da consciência, que é o matrimônio perfeito. É a transmutação das energias sexuais. No início da conferência, nós ouvimos que os efeitos psicológicos eles são originados pelo derrame das energias sexuais, a expulsão do sêmen. Essa expulsão alimenta esses defeitos psicológicos e fazem justamente com que nós fiquemos nesse ciclo de sofrimento e de inconsciência. A transmutação é diferente. A transmutação, nós elevamos essa energia sexual, mantendo o nosso Kundalini, nosso sêmen, dentro e direcionando para cima, com a respiração profunda. A transmutação sexual é a união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame das energias sexuais, onde o casal se une de forma harmoniosa, sutil e sublime, em adoração à divindade, em adoração ao sexo, se unindo em movimentos suaves e elevando as energias sexuais da base da coluna até o topo do cérebro. Desta união, união de esposo e esposa, há a união com o real ser, gradualmente. Pois quando nós casamos, nós podemos usar a força do matrimônio. Para nos transformar e em amor e devoção à nossa esposa, para nos inspirar e mudar o nosso comportamento e pensamento, assim nos corrigindo gradualmente. O matrimônio perfeito é uma ótima orientação de prática para mudar a nossa vida. O amor é transformador. Quando nós nos conectamos à nossa esposa, ou buscamos amar a nossa esposa, começamos a perceber uma série de defeitos que se manifestavam na nossa existência. Eus luxuriosos, eus de raiva, de ira, ganância, de orgulho, vaidades. E quando nós estamos em um relacionamento que amamos a nossa esposa, nós começamos a perceber que esses defeitos eles são tão danosos em nossa vida, porque eles magoam o nosso amor. Eles prejudicam o nosso amor, prejudicam o nosso matrimônio, a nossa casa, a nossa família, prejudicam a irmandade, os irmãos. Portanto, quando nós realizamos a prática do matrimônio perfeito, e aprendemos que a união sexual é um ato sagrado de devoção à divindade, e dessa energia sexual que nós estamos transmutando, direcionamos ela à nossa Mãe Divina, para que ela elimine esses defeitos, para que dessa energia liberta e amplificada pela transmutação sexual, nós possamos despertar as virtudes que são naturais do ser humano, as virtudes da consciência, despertar o nosso real ser gradualmente, despertar a castidade, a diligência,
a temperança, o querer o bem alheio, a caridade e a própria castidade, que é a união sexual sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar o sêmen, sem o orgasmo fisiológico. Para os solteiros, eles podem aprender a respeitar o próprio corpo, perceber quando se está cansado, quando necessita de alimento, quando necessita de exercício, quando a mente precisa ser ativada, quando a mente precisa de repouso. Para o solteiro é necessário ele observar a relação entre si, entre o próprio corpo, e aprender a respeitar o corpo do sexo oposto. Pois o sexo, quando ele é desequilibrado e desejoso, sexo fornicário, o infrassexo, essa pessoa ela entrará em desequilíbrio, prejudicando todos os seus centros da máquina humana, prejudicando a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos, o seu aspecto motor, sua coordenação motora, vai estar cansada. E uma série de defeitos vão se manifestar quando essa pessoa está em desequilíbrio sexual. Portanto, o solteiro ele deve aprender o celibato temporário, que é aprender a respeitar as suas energias sexuais e sublimar essas energias sexuais com a respiração profunda, que nós já citamos no início da conferência. A respiração profunda para direcionar essa energia para dentro e para cima e buscar a meditação para observar o seu real ser, levar a atenção ao real ser, levar a atenção ao fogo que está dentro de nós, ao fogo do nosso coração, da nossa consciência. Para aquele que quer deixar de ser uma criatura mecânica, ele deve passar a exercer um controle sobre o seu dia, buscando exercitar ações conscientes, como dito, na relação do matrimônio perfeito. Mas também existe o ato da caridade, que é importante estar presente naquele momento. A caridade é uma outra forma de nós quebrarmos a mecanicidade das nossas vidas. São ações que irão ressoar diretamente em nossa essência. A caridade é o ato de compartilhar, de entregar a si mesmo, entregar o amor a um indivíduo necessitado, como por exemplo no gráfico. O gráfico ele representa como se um morador de rua ele ainda fosse uma criatura mecânica. Nós, que estamos nos tornando seres humanos, vamos e entregamos o nosso conhecimento, nos sacrificamos, entregamos o nosso amor. E esse amor começa a transformar aquela criatura que ainda é mecânica em um ser humano. Começa a trazer a vida novamente. Romper a mecanicidade. O sacrifício pela humanidade, que é a entrega do conhecimento verdadeiro, das medicinas xamânicas, de forma gratuita e sem jamais comercializar com o que é sagrado, é uma ótima ação para quebrar a mecanicidade da vida. Também devemos aprender a orar e nos devotar ao nosso real ser. São ações conscientes que rompem essa mecanicidade. A entrega das medicinas xamânicas e do conhecimento verdadeiro são a chave para a libertação desta roda de sofrimento, desse ciclo de sofrimento em nosso dia a dia, em nossa existência. Em especial a sagrada ayahuasca, que é como a mãe divina na sua forma natural, ela nos ajuda em especial a despertar a consciência, perceber essa mecanicidade em nossa vida, perceber os danos causados em nossos centros, na nossa máquina humana, nosso coração, nossa mente, nosso sexo, e ela traz a vida e a força para recuperar, também trazendo a luz para o nosso coração, despertando a nossa consciência, quando nós trabalhamos em honra à sua bênção. Fica fácil compreender que quando nós nos colocamos a orar e a nos devotar, não estamos errando, pois como uma criatura mecânica, um robô, ele só consegue realizar uma ação
por vez. Se realizarmos apenas ações conscientes, não teremos espaço para o erro. Mas chegar a este ponto requer muita consciência, força e disciplina. E além disso, é claro que a compreensão dos danos da mecanicidade em nossas vidas. Para começar essa grande mudança em nossas vidas, e principalmente na forma de pensar e agir, devemos primeiramente aprender a nos auto-observar, no que diz respeito ao nosso comportamento diante dos acontecimentos da nossa vida, no dia a dia. Uma boa técnica é o registro diário e sincero para anotar nossos pensamentos e dessa forma, gradualmente, vamos nos conhecendo profundamente e verdadeiramente. Agradeço a todos pela atenção e a prática para essa conferência é justamente o registro diário. Fazer o registro para perceber a mecanicidade em nossas vidas, perceber quando há o cessar dessa mecanicidade e quando há a manifestação da consciência em nossas vidas. Grato e entrego esta conferência com minha alma e com meu coração. Todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.